Você já foi julgado pela aparência? Muitas vezes, o mundo nos rotula sem nem ao menos tentar nos conhecer. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história de um CEO milionário que subestimou uma simples entregadora de pizzas, mas quando descobriu a verdade sobre ela, percebeu que poderia ter cometido o maior erro de sua vida. Se você gosta de histórias emocionantes de superação e romance, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Vamos lá. O mundo dos negócios é impiedoso. Os grandes empresários estão acostumados a julgar tudo com base em números, aparências e status. Para eles, cada detalhe conta e muitas vezes as primeiras impressões definem quem é digno de respeito e quem pode ser simplesmente ignorado. Foi exatamente assim que começou a história de Leonardo Vasconcelos, um CEO milionário que construiu um império do zero. Para ele, a imagem sempre foi tudo. Seu escritório, um arranha-céu no coração da cidade. Seus clientes, apenas os mais prestigiados. Seu círculo social, exclusivo. E em seu mundo, pessoas como Clara, uma simples entregadora de pizzas, passavam despercebidas. Ou pior, eram vistas como insignificantes. Mas o destino gosta de brincar com aqueles que se consideram intocáveis. E às vezes, a pessoa que menos esperamos pode ter exatamente aquilo de que mais precisamos. Numa noite chuvosa, Clara fez uma entrega no prédio imponente da Vasconcelos Corporation. Cansada, encharcada e lutando para equilibrar as caixas de pizza, ela entrou no saguão luxuoso da empresa. Mal sabia que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Assim que a recepcionista avisou sobre a entrega, Leonardo, ocupado, irritado e sem paciência, desceu para pegar o pedido pessoalmente. Mas ao dar de cara com Clara, seu olhar foi de imediato carregado de desprezo. Sério? É você quem traz a comida? Ele murmurou, cruzando os braços. Clara franziu a testa. O tom dele não deixava dúvidas. Ele não a via como alguém minimamente relevante. Sim, aqui está seu pedido. Assine aqui, por favor. Leonardo hesitou, observando-a dos pés à cabeça. Roupas simples, cabelos molhados da chuva, tênis velhos. Uma figura comum, alguém que ele jamais imaginaria dentro de uma de suas reuniões de alto nível. Ele riu, um som carregado de ironia. Nunca pensei que o serviço de entrega estivesse tão decadente. Clara engoliu seco, mas manteve a postura. Ela já tinha ouvido comentários assim antes. O que Leonardo não sabia era que aquela garota, a quem ele acabava de menosprezar, era um verdadeiro gênio dos números. E, em breve, ele teria que engolir cada palavra dita naquela noite. O julgamento de Leonardo naquela noite não era novidade para Clara. Desde pequena, ela aprendera a lidar com olhares de desdém e comentários maldosos. Criada por uma mãe solteira que trabalhava dia e noite para sustentá-la, Clara nunca teve luxo, mas sempre teve inteligência e determinação. Desde cedo, os números a fascinavam. Enquanto outras crianças brincavam, ela passava horas resolvendo cálculos e criando pequenos negócios na escola para ajudar sua mãe com despesas básicas. Seu talento era inegável. Ela tinha uma mente afiada para a matemática, dominava conceitos complexos de contabilidade e gestão financeira, mesmo sem nunca ter estudado formalmente. No ensino médio, Clara ganhou uma bolsa em uma escola renomada por suas habilidades matemáticas excepcionais. Lá, ela superava até os melhores alunos de famílias ricas. Professores incentivavam seu talento, dizendo que ela poderia alcançar qualquer posição que quisesse. Mas a vida não era tão simples. Antes que pudesse ingressar em uma faculdade, sua mãe adoeceu gravemente. O pouco dinheiro que tinham foi direcionado para tratamentos médicos, e os sonhos acadêmicos de Clara ficaram para depois. Para manter as contas pagas, ela aceitou o primeiro emprego que encontrou, entregadora de pizzas. E assim passaram-se os anos. O brilho da genialidade que um dia foi celebrado agora ficava escondido sob um boné de entregadora e uma rotina exaustiva. Mas Clara nunca deixou de estudar por conta própria. Nos intervalos das entregas, lia livros de economia, assistia a aulas online gratuitas e sonhava em um dia ter uma chance de mostrar seu verdadeiro valor. Mas quem daria essa chance a alguém como ela? Naquela noite, ao sair do prédio da Vasconcelos Corporation, sentiu a humilhação que Leonardo lhe impôs pesar em seus ombros. Mas ao invés de se deixar abalar, murmurou para si mesma: "Um dia você vai se arrepender de me olhar assim." O destino, no entanto, estava apenas começando a mover suas peças. Dias depois, uma oportunidade inesperada surgiria, e a garota que Leonardo desprezou seria a única capaz de salvar sua
sua empresa de uma grande crise financeira. A Vasconcelos Corporation sempre foi uma das empresas mais sólidas do setor financeiro, mas nenhuma grande corporação está imune a crises. E a que estava prestes a atingir Leonardo pegaria todos de surpresa. Poucos dias após seu encontro com Clara, um relatório interno revelou um problema grave, uma falha contábil enorme que poderia custar milhões à empresa. Durante anos, os números pareciam impecáveis, mas uma auditoria recente revelou inconsistências perigosas. Alguém havia cometido erros, ou pior, manipulado informações. Leonardo entrou em modo de crise. Ele reuniu seus principais executivos, tentando encontrar uma solução antes que os investidores descobrissem e o mercado reagisse negativamente. Mas ninguém conseguia decifrar a origem do problema. Se não resolvermos isso rápido, perderemos contratos e a confiança do mercado, alertou Ricardo, seu diretor financeiro. O tempo estava contra eles. O CEO, acostumado a controlar tudo, sentia-se cada vez mais impotente diante do caos. Naquela mesma semana, Clara, sem imaginar o que acontecia dentro da empresa, recebeu uma nova chamada para entrega no mesmo prédio. O destino parecia gostar de brincar com ela. Dessa vez, ao chegar, encontrou o ambiente tenso. Executivos entravam e saíam apressados. Alguns falavam ao telefone de forma nervosa. Quando entrou no elevador, ouviu 2 funcionários comentando sobre a auditoria e o problema financeiro. Ela sentiu um arrepio. Mesmo sem entender todos os detalhes, reconheceu alguns termos técnicos. Seu cérebro matemático logo começou a trabalhar, conectando informações. Ela conhecia esse tipo de erro, sabia como identificar padrões financeiros suspeitos. Ao sair do elevador, teve um impulso. Em vez de apenas entregar a pizza, ela respirou fundo e perguntou diretamente à recepcionista: "O que está acontecendo aqui?" A mulher hesitou. "Problema interno, nada que precise se preocupar." Clara poderia simplesmente ir embora, mas algo dentro dela dizia que aquele era o momento. "Eu entendo de contabilidade e auditoria. Se há algo errado nos números, posso dar uma olhada." A recepcionista ergueu uma sobrancelha. Surpresa. "Você?" "Sim. Se eu não encontrar nada útil, vocês não perdem nada. Mas se eu encontrar, talvez possa ajudar." A recepcionista riu, mas, por alguma razão, resolveu passar o recado adiante. Em minutos, Clara estava diante do diretor financeiro da empresa, segurando sua mochila de entregadora, enquanto ele a olhava como se fosse uma piada. "Você sabe o que está dizendo?" Ricardo questionou. "Sim, se me derem os relatórios certos, posso tentar encontrar a origem do problema." E foi assim que Clara, uma simples entregadora, teve acesso aos documentos que poderiam salvar ou afundar a Vasconcelos Corporation. E o CEO que a desprezou? Ele ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Clara nunca foi do tipo que recuava diante de um desafio. Assim que recebeu os relatórios, mergulhou nos números como se fossem um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. Durante horas, analisou cada detalhe. Algo estava errado, mas a inconsistência era sutil, quase imperceptível. Os valores batiam, mas algumas transações pareciam ter sido manipuladas para mascarar pequenos desvios, pequenos o suficiente para passarem despercebidos por anos, mas que, quando somados, representavam uma fortuna. Na manhã seguinte, ela voltou à empresa com suas anotações. O diretor financeiro, ainda cético, a recebeu com os braços cruzados. "Então, o que descobriu?" ele perguntou, o tom carregado de desdém. Clara, sem se intimidar, espalhou seus cálculos sobre a mesa. "Aqui está a resposta." Ela apontou para uma sequência de transações. Os números foram alterados em pequenas quantidades ao longo dos anos, criando um rombo disfarçado. E o mais interessante, o padrão indica que isso foi feito internamente. O diretor ficou boquiaberto. Como você percebeu isso?" "Eu enxergo padrões numéricos com facilidade." Clara respondeu simplesmente. O caso era grave. Se ela estivesse certa, alguém dentro da empresa vinha desviando dinheiro há anos. Sem perder tempo, o diretor levou as informações diretamente a Leonardo. O CEO e a reviravolta Leonardo estava estressado, lidando com ligações de acionistas e tentando conter a crise. Quando Ricardo entrou com urgência, ele mal ergueu os olhos. "Me diz que encontrou uma solução." "Na verdade, sim." O diretor hesitou. "Mas tem algo que você precisa saber antes." Leonardo finalmente olhou para ele, notando sua expressão incomum. "O que houve?" "A pessoa que encontrou a origem do problema é uma entregadora de pizza." O CEO franziu a testa, sem acreditar no que ouviu. "O quê?" "Você precisa vê-la, Leonardo. Agora." Contrariado, mas intrigado, Leonardo aceitou. Quando Clara entrou na sala de reuniões, ele demorou alguns segundos para reconhecê-la. E quando finalmente percebeu quem ela era, seu olhar mudou de cético para incrédulo.
incrédulo. Você? Clara manteve a postura. Sim, achei que talvez quisesse saber como sua empresa está perdendo dinheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela explicou seus achados com precisão, sem hesitação. Enquanto falava, Leonardo não conseguia desviar o olhar. Não apenas porque estava chocado, mas porque pela primeira vez ele realmente via Clara. E foi ali que algo dentro dele mudou. Mas ainda havia um grande problema a ser resolvido. Quem estava por trás do desvio? E Leonardo estava prestes a descobrir uma traição que jamais imaginou. A sala de reuniões estava em silêncio absoluto. O CEO, os diretores e Clara, ainda segurando suas anotações, formavam um cenário inesperado. Leonardo, ainda processando o que ouvira, puxou uma cadeira e se sentou devagar. Você tem certeza disso? Ele perguntou, a voz mais controlada do que Clara esperava. Absoluta. Os padrões são claros. Quem quer que tenha feito isso sabia exatamente como esconder os desvios ao longo dos anos. Mas agora que temos um ponto de partida, podemos rastrear o responsável. Ricardo, o diretor financeiro, já estava fazendo ligações para a equipe de auditoria forense. O CEO permaneceu calado por um momento, analisando Clara com um olhar diferente. Não mais de desprezo, mas de uma curiosidade intensa. Como alguém como você descobriu algo que meus melhores contadores não conseguiram? Clara ergueu uma sobrancelha. Alguém como eu? Leonardo suspirou, parecendo um pouco desconfortável. Não foi isso que eu quis dizer. É só que você não tem um diploma, certo? Não, mas isso não significa que eu não entenda do assunto. Eu estudo por conta própria há anos. Ele passou a mão no rosto como se tentasse reorganizar seus pensamentos. Mas antes que pudesse dizer algo mais, um dos analistas financeiros entrou na sala às pressas, segurando um tablet. Senhor Vasconcelos, encontramos a conexão. Leonardo pegou o tablet e leu o relatório. Seus olhos se estreitaram e seu maxilar travou. Não pode ser. Clara observou enquanto a expressão do CEO mudava de choque para pura fúria. O que foi? Perguntou Ricardo. Leonardo jogou o tablet sobre a mesa. Foi meu sócio. O ar pareceu ficar mais pesado na sala. O homem em quem Leonardo confiara por anos, aquele que ajudara a construir a Vasconcelos Corporation, estava por trás do esquema. A traição era pessoal, a confrontação e a revanche. Sem perder tempo, Leonardo mandou chamar seu sócio, Marcos Almeida, para uma reunião de emergência. Clara se manteve discreta no canto da sala, mas observava cada movimento. Marcos entrou confiante, como se nada tivesse acontecido. O que houve, Leonardo? Parece que estamos em crise. Leonardo o encarou com frieza. Você quer mesmo fingir que não sabe? Marcos franziu a testa. Do que você está falando? Ricardo entregou o relatório impresso. Sabemos sobre o desvio de dinheiro, Marcos. Sabemos que os registros foram alterados ao longo dos anos. E sabemos que você fez isso. O rosto do sócio empalideceu. Isso é ridículo. Você vai acreditar em um relatório? Leonardo cruzou os braços. Não é apenas um relatório. É um padrão numérico, traçado com exatidão. A verdade já está exposta. O silêncio caiu sobre a sala. Marcos sabia que estava encurralado. Por fim, ele soltou um riso seco e deu de ombros. Bom, acho que me descobriram. Mas e agora, Leonardo? Vai querer sujar a imagem da empresa expondo isso? Era uma ameaça velada. Mas Leonardo não se intimidou. Não preciso expor nada. Já tenho as provas e um time de advogados prontos para cuidar disso. Marcos percebeu que havia perdido. Bufou, lançou um olhar venenoso para Clara, como se soubesse que tudo tinha começado com ela, e saiu da sala, derrotado. A crise estava resolvida. Mas Leonardo sabia que nada daquilo teria sido possível sem Clara. E pela primeira vez, ele enxergava além das aparências. Mas será que Clara aceitaria dar uma chance ao homem que a humilhou? Após a saída de Marcos, o escritório permaneceu em um silêncio estranho. Leonardo sentia o peso do que acabara de acontecer. Anos de confiança jogados fora. Um rombo financeiro evitado por pouco. Mas, acima de tudo, a humilhação de saber que a única pessoa que conseguiu enxergar o problema era aquela que ele havia desprezado. Ele olhou para Clara, ainda segurando suas anotações, e percebeu que seu mundo não era mais o mesmo. Eu te devo desculpas, ele disse finalmente. Clara ergueu uma sobrancelha, surpresa. Ah, então agora você fala comigo sem arrogância? Leonardo soltou um suspiro. Eu fui um idiota. Ela cruzou os braços. Foi mesmo. Mas também sou um homem que sabe reconhecer talento quando vê um. Clara piscou, sem entender. O que quer dizer? Leonardo puxou uma cadeira e sentou-se diante dela. Pela primeira vez, olhava-a sem julgamento. Quero que trabalhe para mim. O coração de Clara acelerou. O quê? Você tem um dom. Enxergou o que ninguém mais viu. E eu preciso de gente assim na minha empresa. Clara hesitou. Tudo parecia bom demais para ser verdade. Você quer contratar uma entregadora de pizza?
pizza. Eu quero contratar um gênio da contabilidade. Ela riu, mas era uma risada nervosa. O que ele estava oferecendo era a chance com que sonhou por anos, mas havia algo mais ali. E o que mais você quer, Leonardo? Ele percebeu a insinuação. Respirou fundo antes de responder. Quero me redimir. Quero que você me conheça de verdade, sem a arrogância, sem o preconceito. O silêncio se estendeu entre os dois. Você está tentando dizer que quero conhecer a mulher por trás desses olhos afiados. Se você deixar, Clara sorriu, pela primeira vez sem ironia. Eu não confio tão fácil assim. Então me dê tempo para provar que sou mais do que aquele CEO arrogante que te subestimou. Ela ponderou. Não seria fácil esquecer a humilhação que passou, mas também não podia negar que algo dentro dela se sentia tentado a dar uma chance. Por fim, respirou fundo e estendeu a mão. Se eu aceitar, quero uma cláusula no contrato. Qual? Você não pode me tratar como alguém inferior nunca mais. Leonardo sorriu e apertou sua mão. Fechado. E assim começou algo que ninguém previu. Não apenas uma parceria profissional, mas uma relação que cresceria aos poucos, baseada no respeito, na admiração e, quem sabe um dia, no amor.